hoje compartilhar com você. Estamos caminhando para o final desta série, Jesus, o firme fundamento, e o Senhor falou comigo sobre construir com sabedoria. E eu quero hoje compartilhar com você esse caminho da sabedoria, para que você possa construir a sua construção, a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre o firme fundamento que é Jesus, com sabedoria, com a direção de Deus, para que você possa ver aí o favor e a bênção de Deus manifestada na sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, o Senhor diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu já incansavelmente tenho vos falado sobre o fundamento que é Jesus. Não há outro fundamento, não há outra base, não há outro alicerce sobre o qual nós podemos erguer a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, de forma que ela não venha a ruir. Existem outras, obviamente, mas a que vai manter a sua vida de pé é apenas a fundação, a rocha, que é Jesus. Pai, que o Teu Espírito agora fale aos nossos corações e nos leve, Deus, por este caminho de sabedoria. Que o Teu Espírito agora nos oriente, que o Teu Espírito nos instrua nesses próximos 30 minutos, para que possamos, ó Deus, ao receber esta palavra, ao receber este alimento, que possamos, Pai, com sabedoria, frutificarmos e construirmos uma vida com frutos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, minha família amada, eu quero falar com você hoje sobre essa construção com sabedoria. E quando nós falamos de sabedoria, nós precisamos entender que a sabedoria é o meio pelo qual nós podemos construir e conduzir as nossas vidas de maneira correta, de acordo com a bênção de Deus. Nós precisamos também entender que a sabedoria, ela, como eu já falei aqui diversas vezes, ela é um sistema de proteção. Por quê? Porque a sabedoria nos livra de tropeços, ela também nos capacita para nós adquirirmos a felicidade, bens, bem-estar, uma vida plena, uma vida feliz. E também a sabedoria, ela vai ser utilizada para a solução, para nós dissolvermos com os problemas, para nós resolvermos com os problemas e as adversidades que são inevitáveis durante o curso da nossa vida. Enquanto nós vivemos, será inevitável nós passarmos por momentos desagradáveis, momentos que surgem às vezes do nada, um acontecimento, alguma coisa que surge de forma inesperada, e nós vamos precisar desta habilidade da parte de Deus, desta sabedoria da parte de Deus, para lidarmos com os problemas, sejam eles domésticos, sejam de origem profissional, seja às vezes um problema que surge na sua vida do nada, alguém que se levanta, se contrapõe contra você, às vezes até uma coisa que se torna muito grave e séria, às vezes no trânsito, numa rua, num lugar que você está, às vezes você vai comprar um sanduíche e aquilo ali pode virar um problema. Então, nós precisamos ter a sabedoria. E a verdadeira sabedoria tem um caminho para que ela seja construída, né? Porque a sabedoria vai te levar à realização de tudo, mas há um caminho, né, para nós adquirirmos a sabedoria. A sabedoria não é algo que ocorre assim, num estalar de dedos. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, né? Não quero aqui de maneira nenhuma desrespeitar ninguém, mas eu vejo pessoas dizendo assim, não, eu com a idade eu adquiri maturidade. Não necessariamente. Olha, eu com a idade, já com meus cabelos brancos, com o maior respeito, imagina com todas as pessoas de cabelo branco, mas os meus cabelos brancos são... Tudo isso é maravilhoso e é verdade. Com o passar dos anos a gente vai entendendo algumas coisas, mas a sabedoria, ela não vem com a idade, porque se assim fosse, nós não veríamos tantas pessoas com uma idade, né, razoável, tomando decisões, atitudes e tendo comportamentos totalmente incoerentes com a questão da sabedoria. Então a sabedoria,
é algo que nós aprendemos da parte de Deus. E aí existem várias formas de nós adquirirmos sabedoria, obviamente. A sabedoria, ela é adquirida através do ensino bíblico. A sabedoria é aprendida e recebida dentro de casa, através das instruções de um pai, de uma mãe, de um irmão mais velho, de uma avó, de um avô, de um tio, de um membro da família e até mesmo de um amigo. Você pode adquirir sabedoria através de outras pessoas. Você pode adquirir sabedoria com as dificuldades que você enfrentou na vida. Às vezes uma adversidade gera sabedoria. Às vezes um problema que você passa evita lá na frente que você passe por outras coisas muito piores. Às vezes uma perda traz sabedoria, né? Às vezes perder traz mais sabedoria, entenda com carinho, do que uma vitória. Às vezes uma derrota, às vezes um sofrimento, um fracasso, nos traz muito mais em termos de sabedoria do que, às vezes, uma vitória, porque, às vezes, no fracasso, numa situação que você passa, você vai analisar, você vai pontuar, você vai aprender com aquela situação, você vai corrigir o seu leme, né, para que você, então, a partir daí, tenha uma vida pautada na sabedoria. Agora, a sabedoria é fundamental. A sabedoria ela é importante, ela precisa acompanhar os nossos passos. Nós não podemos dar um passo sem que a sabedoria nos acompanhe. Nós não podemos tomar uma decisão sem que não tenhamos ali a sabedoria dada por Deus, o discernimento espiritual para tomarmos uma decisão. Deixa eu explicar também uma coisa. Sabedoria que eu estou falando, ela é um pouco diferente do conhecimento, porque às vezes a gente fala, não, eu tenho conhecimento, eu conheço isso, eu conheço essa matéria, eu conheço deste assunto, eu sou expert neste assunto, ok, né? O fato de alguém ser expert num assunto não significa que essa pessoa tenha a sabedoria. Eu estou falando da sabedoria que é dada por Deus, a sabedoria que é adquirida pelo Senhor para nós termos entendimento nas diversas áreas que nós vamos atuar, como filhos, marido, esposa, pai, mãe, profissional, empreendedor, funcionário, aposentado, aposentada, como ser humano. Estou falando da sabedoria divina. Esta sabedoria, quando empregada no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas atitudes, essa sabedoria vai nos proteger e vai nos conduzir por um caminho vitorioso. Em João 14, versículo 6, Jesus diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho. Ele diz também, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, Ele está nos ensinando que Ele é o caminho da sabedoria. Se nós quisermos adquirir sabedoria, nós vamos buscar sabedoria nos ensinos de Jesus. Hoje, eu estava há pouco no gabinete, quando eu cheguei aqui 4 da tarde, aí eu estava ali no gabinete e peguei o meu telefone e estava aquele senhor que esteve aqui no Brasil, que eu não me lembro o nome dele, do Twitter, como? Elon Musk, obrigado. Esse é um dos homens, acho que mais ricos do mundo, né? Um bilionário, trilionário. E aí um vídeo dele falando assim, eu acredito na sabedoria de Jesus. Isso é um depoimento bonito dele falando, e todo mundo ficou perplexo, dizendo assim, porque o que Jesus ensinou, os ensinos de Jesus, traz muita sabedoria. É dentro dos... Depois você vê, já está na internet, no site Nota Gospel, alguma coisa gospel, você procura lá. E ele dando um depoimento, e todo mundo fica em choque, porque ele fica ali quase 1 minuto, dizendo que a sabedoria para lidar com pessoas, para amar o próximo, para dividir o bem, para ser um abençoador, para poder ser alguém que abençoa outras pessoas, ele diz, essa é a sabedoria de Jesus, não há nada maior do que isso. Então, às vezes a gente acha que a grande conquista, ou a forma de nós adquirirmos muito na vida, vem do nosso conhecimento técnico. Ele é importante. Agora, o conhecimento técnico, sem a aplicação da sabedoria de Deus, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, Jesus nos ensina que Ele é o caminho. Então, através dos ensinos de Jesus, nós vamos construir o quê? Um caminho de sabedoria. Enquanto eu estava estudando isso aqui, e Deus falando muito ao meu coração sobre isso, Deus me falou sobre o problema da falta de sabedoria. Você sabe que às vezes, por um deslize, por falta de sabedoria, uma decisão pode trazer consequências muito terríveis para a sua vida.
Eu posso dizer de cátedra, porque eu sei que decisões que eu tomei na minha vida, às vezes você vai com o coração, você vai com o peito aberto, você quer. Se você não agir com sabedoria, a sabedoria divina, tenha certeza que você pode atrair destruição para a sua vida, para a sua construção, para a sua obra. Às vezes tem coisas ruins na nossa vida, não é o diabo, não. Às vezes tem coisa que está acontecendo, não foi o diabo não é o dedo do diabo, é a pata do diabo. Não é a pata do diabo, não, é falta de sabedoria. Não, eu estou passando por isso aqui, é porque o diabo, amado, a gente tem que entender que tem coisas que nós passamos, que nós enfrentamos, porque nos faltou sabedoria na hora de tomar uma decisão, ou melhor, antes de tomarmos uma decisão, nos faltou sabedoria. E aí, por falta de sabedoria, nós agimos, às vezes com simplicidade ou qualquer coisa, ou com ignorância, ou com brutalidade, seja qual for a forma, e aí o resultado vem, que muitas vezes é avassalador, é uma destruição. Então, a ausência da sabedoria, a prática dos ensinos bíblicos, dos ensinos de Jesus, pode trazer muita dor, muito sofrimento, muita destruição à sua construção. Então a gente está falando de construção, de construir, né? E a gente não pode ignorar os princípios bíblicos na hora de uma construção, na hora de construir uma vida financeira. Há um princípio bíblico que rege de sabedoria, que a bispa falou aqui há pouco, né? Qual é o princípio? Gênesis 8, 22, ela citou. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. É um princípio, ou seja, Eclesiastes 3, 1 e 2, tudo que o homem planta, o homem colhe. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, não é assim? E aquilo que há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Isso é sabedoria. Então, aonde consiste a sabedoria na vida financeira? No plantar, no tempo de plantar. Eu vou plantar e quanto mais eu planto, mais eu sei que eu vou colher. Quanto mais eu investir, mais eu vou receber. Quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. Foi Jesus que disse isso. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia com abundância ceifará. Então, é um princípio. Ao ignorar princípios bíblicos, seja em qualquer esfera da vida, nós vamos ter problema. Então, deixa eu abrir aqui mais um parênteses e com carinho falar com você isso. Às vezes a maioria dos problemas que nós passamos foi porque nos faltou sabedoria para aplicarmos o conhecimento que nós já temos. Nos faltou ali um momento de parar, analisar, dizer, espera aí, biblicamente isso aqui é o princípio, Deus fala assim, se eu fizer assim eu vou ser honrado, se eu não fizer eu não vou ser, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que Deus me manda fazer, porque aí a honra vem. Então, quando às vezes coisas não ocorrem, situações não acontecem, a gente tem que analisar, aí há um aspecto de nós nos autoanalisarmos, autoavaliação, autorresponsabilidade, como diriam hoje os treinadores de comportamento humano, a autorresponsabilidade de dizer assim, não, isso aqui a culpa é minha, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu sei o que a Bíblia fala, o princípio bíblico que rege esta natureza, que faz com que isso aqui aconteça na minha vida. Eu não apliquei. Se eu não apliquei, então eu sou responsável por aquilo que eu estou vivenciando na minha vida. Talvez tenham coisas que não estão acontecendo, ou que não aconteceram, ou pior, foram destruídos, não deu certo, porque nós falhamos em algum momento na aplicação de algo que nós deveríamos aplicar. Você consegue compreender o que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando hoje? Isso é tão sério, amados. Isso é tão sério. Isso não é algo novo, não é uma novidade que eu estou trazendo. Isso aqui é um conceito que o próprio Senhor nos ensina por intermédio do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, onde ele diz, o meu povo está sendo destruído, em outras versões diz, está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, a falta de conhecimento,
A falta de conhecermos a Deus implica em algo que vai nos faltar sabedoria na aplicação, na vivência, na vida diária. Então, nós precisamos buscar este conhecimento de Deus para agirmos com sabedoria. Deixa eu explicar melhorzinho. Digo, o conhecimento de Deus me tornará sábio. Vai te dar a instrução para ser sábio. Agora, a sabedoria, diga, a sabedoria é aplicar o conhecimento de Deus. Nós somos sábios. Agora, não seja sábio aos seus próprios olhos. Sábio é aplicar o conhecimento. Então, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, vai gerar o quê? Destruição. E aí, quando isso acontece, a nossa mente começa a ficar bugada. Não sei se eu posso usar essa palavra. A mente fica meio esquisita. Por quê? Você não tem conhecimento, você fica meio, o que eu faço agora? E qual a decisão que eu tomo? O que eu vou fazer agora? Você fica meio sem saber o que fazer. E aí, quando nós não sabemos o que fazer, nós começamos a tomar algumas decisões equivocadas. Uma decisão sem sabedoria vai puxar um caminhão de decisões sem sabedoria. Quando nós tomamos uma decisão equivocada, a probabilidade da próxima decisão ser equivocada é muito grande. Quando nós não agimos dentro daquilo que o Senhor nos orienta, quando nós não agimos de acordo com os ensinamentos bíblicos, uma coisa comum acontece, unânime. Você pode fazer uma avaliação da sua própria vida. Quando nós deixamos de agir com a sabedoria de Deus, com a instrução divina, com o conhecimento de Deus, uma coisa comum acontece, dá um bug no cérebro, e a maioria, 99,9% das pessoas, se elas não se voltarem para Deus realmente de fato, elas tomam decisões equivocadas por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E isso é muito sério, é muito comum. Por quê? Porque aí a gente começa a entrar por um caminho que é um caminho de destruição. Eu vou te mostrar porque a falta de conhecimento gera destruição. Porque quando você não conhece algo e acontece alguma coisa na sua vida, você começa a dizer assim, não sei porque eu estou passando por isso, não estou entendendo o que Deus quer com isso, não estou entendendo o porquê desse sofrimento, eu não estou entendendo porque essas coisas estão se levantando contra a minha vida. Às vezes a gente chama de levante uma colheita, a gente chama de levante algo que a gente precisa analisar e falar assim, olha, eu vou sair disso aqui, eu não quero isso na minha vida, como o Senhor falou quarta-feira. Quem não esteve aqui quarta-feira, assista a mensagem de quarta-feira, né? Cortar aquilo que não tem parte com Deus, fazer uma poda na tua vida, não está dando fruto, seja quem for, tira da tua vida, não dá fruto, arranca da tua vida, para que isso não impeça você de frutificar e de crescer. Foi o que Deus nos falou quarta-feira. Mas por que acontece? Quando a gente não tem conhecimento, não tem sabedoria, e as coisas começam a acontecer, a gente não sabe lidar. Qual é a coisa mais comum que acontece? Jó 38:1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos, como homem, seja homem, pois eu te perguntarei, eu quero que você me responda, tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Me diz, se é que você tem condições, se é que você tem entendimento de tudo isso. O que significa isso, bispo? Uma coisa muito comum, quando nós não temos, às vezes, sabedoria para entender algumas coisas, é que nós fazemos um mau uso das nossas palavras. Quando nós não temos sabedoria, nós começamos a pensar além do que convém. Isso é mais comum do que você imagina. E a gente começa a destruir os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa construção com a murmuração. Você não sabe como lidar com uma coisa, a ansiedade toma conta do teu coração, você começa a murmurar, você começa a destruir, você começa a anular tudo que Deus tem para você. Isso é comum, é muito comum. A gente está ali, acontece alguma coisa, a tua vida está legal. Escuta, a tua vida está legal. Um problema não pode invalidar
o resto da tua vida. Bispo, mas caiu um problema do tamanho do elefante em cima de mim. Ok, tira o elefante de cima de você, veja o tamanho do prejuízo, resolva a tua vida. Agora, a tua vida não acaba por conta de um problema. Mas a nossa tendência, quando surge algo, um problema, é questionar a Deus, é murmurar, é rogar praga contra nós mesmos, contra a nossa própria vida, é achar que a nossa vida não presta, é achar que nós temos, eu quero morrer porque minha vida é um caos, olha, eu quero acabar com tudo, porque eu estou cansado dessa vida que eu levo, olha, ninguém me ama, ninguém me entende, é só problema. Nós temos que parar com isso. O Senhor questiona Jó, pera lá, cara, que coisa é essa que você está aí? Palavras sem entendimento. Jó era um homem íntegro, sim ou não? Ele era, só que chega um momento que a integridade dele, ele começou a obscurecer, ele não entende. Aí vem um e fala, Jó, fala do teu pecado, porque isso era um comum naquela época, né? Eu falei aqui 2, 3 cultos atrás, quando uma mulher não podia engravidar, o que a comunidade dizia, a comunidade judaica? Esta mulher é uma videira seca, ela é amaldiçoada. Olha, ela é amaldiçoada, ela não pode dar à luz a um filho. Quando um marido de uma mulher morrisse, a comunidade judaica tratava assim, olha, morreu o marido de uma mulher muito novo, e ela nova, olha, morreu por causa do pecado. As pessoas atribuem o problema, está passando por isso, tem pecado. Ora, muitas vezes tem mesmo, muitas vezes tem, outras não. Jó não tinha. Mas ele então, por não entender o que está acontecendo, em alguns momentos, a Bíblia é quem diz, que Deus questiona. Cara, você escurece os meus desígnios, tudo que eu criei, tudo, quem sou eu com palavras sem conhecimento? Quantas vezes nós somos um pouco de Jó, amados? Às vezes na hora da raiva, o que a pessoa faz? Solta um palavrão, xinga. Isso é falta de sabedoria. Deixa eu falar uma coisa, não deixe Bispo, mas é o meu momento para expor. Amado, o seu momento para você explodir, estourar, você clama a Deus. Você clama a Deus. Você bate na parede e fala, Jesus, Jesus. Não deixa a tua boca destruir a tua vida. Não deixa a tua boca destruir a tua vida, a tua construção, o teu caráter, a tua dignidade. Palavrão é do diabo. Bispo, essa coisa é tão comum, eu solto os 3, 4 por dia. Pois não solte mais. Porque de uma fonte, isso não é ser radical, é que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Isto é um princípio da sabedoria. Não é meu, é sabedoria. Não deixar que a sua fonte seja contaminada. Quem tem filtro de água aqui em casa? Filtro de água. Seria como você pegasse o seu filtro de água, fosse no esgoto da tua casa, pegasse um copo da água do esgoto, jogasse dentro do galão do teu filtro e pusesse lá, disse, agora eu vou beber essa água. Isso é uma água contaminada. Então, a nossa fonte é uma fonte pura. Isso é sabedoria. Porque isso é uma espécie de murmuração. Palavrão é murmurar contra Deus. Palavrão é questionar os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento. Uma fala de ódio. Às vezes a gente usa uma fala de ódio. Acontece alguma coisa, eu vou matar, que eu vou comprar um revólver 38, que agora está podendo, que o Naros liberou, eu vou comprar uma pistola, eu vou... Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Tomara que se rebente, que quebre a perna, porque a pessoa fez o mal para mim, tomara que ela rebente todo, quebre, que a vida... Quem é esse? Quem é esse? Que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Falar além do que convém, murmurar, questionar, rogar praga, isso não é sábio. Por que isso não é sábio? Porque o sábio diz que não é sábio. O sábio diz que não é sábio.
O sábio não sou eu. O sábio que eu estou dizendo é o sábio Salomão, que ele diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu quero falar de uma construção de vida. Como que eu vou usar a morte? Você está lá, desgraçado, praga, 5, 6 palavrão. Acontece um problema ali. Ai, Senhor, eu estou aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E qual confissão é a correta? Essa daqui? Não, a fonte é uma só. Ou sai vida ou sai morte, os dois não dá. Ou você fala com Deus, ou você fala para o diabo. Ou você fala com o mundo espiritual, anjos. Ou você vai falar com os principados e potestades. Ou tua boca glorifica a Deus, ou tua boca exalta o diabo. Estou falando de palavras de sabedoria. Mas com o passar do tempo, a gente vai achando que é normal. Vai achando que tem uma confissão de murmuração, afinal, do jeito que está o Brasil, depois de 2 anos de crise, Covid, rogar uma praguinha e não é legal. Porque a morte e a vida estão no poder da língua, e na hora que você precisar, se a tua fonte está contaminada, ela vai produzir morte. Então a construção é algo muito sério. Deus falou muito isso comigo, sabe, para alertar a igreja, para alertar vocês, para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós temos deixado sair dos nossos lábios. Sabe, o Senhor espera de nós que tenhamos uma confissão alinhada com o que nós queremos construir. O que você quer construir? O que você quer construir na sua volta, na sua vida? Bispo, você não fica com raiva? Lógico que eu fico. Bispo, você já teve vontade de comprar um 38? Eu não, Deus me livre. Você nem mexer com aquele negócio, se eu fosse comprar, era uma pistola que vai... Se ela mexer com o negócio de 38, tem que... Você é doido? Deus me livre. Minha justiça não é de homens, eu confio no poder de Deus. E aliás, como eu disse ontem, ou quarta-feira, eu nem por justiça mais eu oro. Eu nem oro. Deus faz o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, Ele age como Ele quiser. A minha oração hoje é para que Deus abençoe os povos, abençoe as nações. Eu quero que da minha boca seja uma fonte para jorrar vida. Eu quero jorrar vida. Eu quero que as palavras que saiam dos meus lábios tenham o poder de curar. Orando aqui hoje pela vida da Daniela, do Rui, da tia do Lucas, amado, por quem quer que seja. Eu quero que da minha boca seja uma boca para levar cura para as pessoas. Eu quero ser uma voz profética no meio do povo de Deus. Eu quero que os meus lábios sejam lábios que levem a bênção, o amor de Deus e não ódio e maldição. Até brinco assim, mas Deus me livre, eu não quero saber de nada disso. Então o Senhor espera que nós tenhamos uma confissão alinhada com o que nós queremos construir. Porque há uma diferença, e eu queria explicar isso, porque assim, todos nós aqui temos família, sim ou não? Todos nós temos família. Um ou outro pode morar sozinho, mas você tem família. E alguém vai encostar em você para querer ouvir um conselho. Alguém vai precisar de um conselho seu. E aí, a gente precisa estar muito atento para a gente não deixar o nosso coração ser influenciado por uma situação. Às vezes está acontecendo alguma coisa, alguém vem te contar um fato, algo, e o teu coração se influencia tanto com aquilo que você quer, meu Deus do céu. Outro dia a bispa estava contando uma história para uma pessoa, que não é da nossa igreja, disse, olha, eu estava num lugar, você não imagina, e a mãe teve um comportamento, estava gritando, eu não sabia o que era, quando eu olhei, ela estava gritando com a criança, um bebezinho, foi uma coisa muito trágica. E uma pessoa, a bispa contando a história, a pessoa não é convertida, obviamente, diz assim, se eu estou lá, ainda bem que eu não estava lá, porque eu já pegava pelo pescoço, dava um tapa no pé da orelha, que não sei o que, eu falei, opa, calma, às vezes a gente se influencia, se inflama. Se a gente for se inflamar com toda e qualquer situação, isso é falta de sabedoria. A Bíblia manda nós termos longanimidade, a Bíblia manda a gente ter paz, a Bíblia manda a gente ter sabedoria, então a gente tem que ter. Eu sei que tem horas que o sangue ferve, hora que o sangue ferve, o Espírito o arrefece.
O Espírito é como aquele líquido que fica no teu carro, no radiador, sabe? O motor aquece e ali aquele líquido arrefece. A carne se exalta e o Espírito acalma a carne, né? Para não deixar o motor fundir, para não deixar você explodir, para não deixar a sua vida ser destruída. Porque nós temos família. E aí a gente tem pessoas do nosso lado que a gente pode ferir. A gente pode, através de uma confissão negativa daquilo que sai da nossa boca, a gente pode contaminar outras pessoas a desacreditarem do poder de Deus. A gente pode desencaminhar alguém na fé. Olha o que diz Números. Isso aqui é um relato bíblico muito conhecido, mas eu quero te mostrar a diferença, né, da morte e da vida que Salomão fala, que está no poder da língua. Salomão explica isso aqui que eu vou te mostrar. Ele diz assim, em Números 13, 27. Relataram a Moisés manda 12 príncipes, 12 espias para espiar a terra que Deus havia prometido sob juramento que daria ao povo dele. Eles vão espiar e eles voltam, é o relatório. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Olha, o que Deus falou é verdade. Este é o fruto dela. Mostraram. Falando em mostraram, Diácono Nivaldo, a melancia, como é que está a melancia lá? Mas estava lá. Vamos comer ela, talvez até hoje, depois do culto, né? Antes que alguém me passe a mão. O Espírito me revelou aqui agora que tem alguém querendo a melancia daqui. Não, vai comer minha melancia. Olha só, esse é o fruto dela. Essa é a melancia que nós trouxemos lá da terra. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades são fortificadas, é muito bacana, está bem alicerçado. Vimos ali os filhos de Anak. Tem os amalequitas que habitam a terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam já na montanha. Os cananeus não, habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Eles trazem o relatório. O que eu pensei aqui, tentando avaliar, foi a conversa que esses indivíduos tiveram ou lá, enquanto eles estavam ali na terra, porque eles tiveram que conviver lá, né? Não ficaram espiando de longe, eles conviveram, entraram lá como mercadores para comprar, lidaram, ficaram numa pousada, ficaram por ali, eles conviveram na terra, e eles voltam, nesse meio do caminho, há uma conversa entre eles, sempre há uma conversa, por trás da murmuração, por trás da destruição, que é a morte e a vida, que vem pelo poder da língua, da falta de sabedoria, sempre tem uma conversa. E é nessa conversa que o mal é semeado no coração daqueles homens. Porque assim, o relatório, eles começam a dar o relatório. E aí, a partir do versículo 31, eles dizem assim: porém os homens que tinham com eles subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Aqui começa uma visão distorcida e equivocada, aquela que eu falei há pouco, falta de sabedoria que gera murmuração. Aqui nesse momento, faltou aplicação daquilo que eles haviam recebido de instrução da parte de Deus. E olha como essa questão da murmuração, ela é muito complicada. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, diante de toda a comunidade, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, olha essa descrição de morte, como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Uma má confissão destrói tudo ao seu redor. Deixa eu explicar uma coisa para você. O problema, uma luta, uma crise, uma dificuldade, um grande desafio, porque a vida não é só feita de problemas, né? Às vezes é um grande desafio, uma grande bênção, algo que você está envolvido, não sei. Isso não pode gerar em você um sentimento de ter uma confissão negativa.
Não deixe que o problema destrua a sua confissão. Vou te explicar por quê. Porque a sua confissão é que tem o poder de destruir o problema. Você consegue entender? Eu não posso admitir, eu não posso aceitar que um problema anule a minha confissão e cancele a minha confissão de fé e paralise a minha vida. Eu não posso. Eu não posso deixar que um problema me faça negligenciar a minha fé e deixar que dos meus lábios saia uma palavra de morte, de derrota. Isso é apostatar da fé. Isso é negar a fé. Isso é palavras que Jesus questiona a Jó. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Isso é falta de sabedoria. Ou seja, o problema, sempre que surgir um problema, a minha confissão é anulada. Nós temos um diagnóstico, nós temos uma situação difícil, ok? E o que nós fazemos? O médico diz que não tem jeito, então eu paro a minha confissão e começo a dizer, olha, realmente não tem jeito. Amados, enquanto a vida há jeito, e enquanto a morte há jeito, porque ainda que esteja morto, Deus pode trazer a vida. Ou nós acreditamos e fazemos com que a nossa confissão não seja cancelada pelo problema, mas a nossa confissão cancele o problema. Você consegue entender o que Deus está falando? Porque senão qualquer problema vai paralisar a vida da gente. Isso é falta de sabedoria. Bispo, mas não está fácil. Eu sei que tem coisa que não é fácil. Eu sei que tem coisa que a gente enfrenta. Só quem está vivendo é que sabe. Minha mãe tinha uma frase, que cada um sabe aonde o calo aperta. Só você sabe onde seu calo aperta. Só você sabe aonde dói. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está vivendo. Às vezes você põe lá um sorriso largo no rosto, mas só você e Deus sabe o que você está passando. Só você e Deus sabe o que você está passando. Só você e Deus sabe. Mas nessa hora, a tua confissão não pode ser mudada por conta de uma luta, de um problema que você está enfrentando. E está sendo muito comum isso. As pessoas deixarem a confissão. Amado, entenda uma coisa. A tua confissão destrói o problema. A tua confissão é que anula o mal. A tua confissão é que cancela o mal. Bispo, o que é uma confissão? Talvez alguém não saiba. Eu vou explicar. Confissão é confessar o que a Bíblia diz acerca desta situação. É doença? Pelas chagas de Cristo eu fui sarado, eu creio na cura, eu creio que o meu Deus é poderoso, porque está escrito na palavra de Deus que por tuas chagas e pisaduras eu já fui sarado. É um problema na tua casa, você vai dizer, ei Senhor, há uma promessa que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Há uma palavra profética para este ministério, Isaías 61, 9, que a minha família seria reconhecida como família bendita do Senhor. Bispo, mas o problema não é esse, a questão é financeira. Ei, a Bíblia diz que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, haveria de suprir através de Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Bispo, mas eu vou falar isso o dia inteiro, a vida inteira, até que se manifeste, até que aquilo que Deus prometeu se cumpra na sua vida. Isso é sabedoria. Amados, uma vida inteira de confissão traz à existência um milagre. 1 minuto de confissão negativa destrói uma vida. Às vezes uma palavra que você fala não vai dar. Ela causa um caos na tua família. Escute, nunca deixe os seus filhos ouvirem de você, não vai dar, não é possível, não podemos, não vamos conseguir, não tem jeito. Nunca deixe o seu marido ouvir isso de você, nunca deixe a sua esposa ouvir isso de você. Porque quando você não tiver uma resposta, você vai dizer, como Abraão falou para Isaac, Jeová Jireh, Deus proverá para si, meu filho. Eu não tenho resposta, mas eu tenho um Deus que tem resposta. E quando eu não tenho resposta, eu não vou escurecer os desígnios de Deus, porque eu não tenho resposta. Quando eu não tiver resposta, eu vou olhar para o céu e vou dizer, Senhor, o Senhor proverá. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu estou com medo, o meu coração está abalado, mas eu estou aqui dizendo, Deus proverá.
E Deus vai prover, porque Ele é o Deus da provisão. Ele provê. Não deixe o problema anular a tua confissão de fé. A tua confissão de fé anula o problema. É ela que mata o mal, é ela que vence o mal. Por isso que a Bíblia diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso é sabedoria. Mas ele não pode se curvar. Mas aonde está a morte e a vida aí nesse aspecto? Porque olha o que esses homens fizeram. Quando eles trazem nós não podemos, nós somos um gafanhoto, eles vão devorar, só tem gigante, lá só tem gente que é lutador, vai matar todo mundo. Olha o que eles criaram, Números 14, 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças não sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, pegamos esses 10 covardão, e voltemos com esses 10 covardes para o Egito, para voltarmos à escravidão. Foi o que o povo falou, foi o que o povo pediu. Sabe por quê? Porque 10 homens, com palavras de morte, contaminaram toda uma nação. Você imagina, se 10 contaminam uma nação, você imagina o que eu posso fazer com a minha casa, com a minha família, o que você pode fazer com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, se a sua confissão for negativa? Quando as pessoas olham para você, elas veem em você um porto seguro, onde elas podem buscar abrigo e socorro? Quando as pessoas olham para você, o que tem saído dos seus lábios? O que tem saído dos seus lábios? Eu queria encerrar dizendo isso para você. Usa a sua boca, sabe, para produzir vida. Usa a sua boca, isso é agir com sabedoria, isso é ser sábio. Às vezes, amado, a gente não tem resposta para tudo. Não pense que você vai ter, bispo, não tem resposta para tudo, amado. Uma das coisas que eu cheguei à minha conclusão é que a verdade, o que a gente menos tem, o que nós menos temos é resposta. Às vezes a pessoa quer que eu dê uma resposta, eu falo, meu Deus, eu não tenho nem para o meu problema, como é que eu vou ter para esse? Às vezes a gente não tem resposta, e quando a gente não tem resposta, o que é sábio quando você não tem resposta? É você confiar em Deus, é você dizer, Senhor, eu não tenho resposta para isso, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor, eu estou confiando. Sabe, seja esta voz. Você não é a voz da oposição, você é a voz da sabedoria. É que às vezes a pessoa fala tanto negativo que parece que você é a voz da oposição. Você não é a voz da oposição, você é a voz da sabedoria. Ah, lá vem ela, vai falar que Deus está no controle. Vão desdenhar, mas tudo bem, alguns vão. Ah, lá vai dizer que vai, faz a oração aí, vai, ora, vai, põe a cabeça aí, vai, põe a mão aí, ora. Ah, lá vem a oração, vai, ora aí. Ora aí que Deus vai fazer. É isso mesmo. A gente ora e Deus faz. Assim tem que ser com a nossa vida, amados. Números 13 e 30, que é antes deles começarem a falar aquelas barbárias, Caleb diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ei, gente, vamos subir, vamos possuir aquela terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. No 14, depois daquelas barbárias, toda aquela confusão, o povo gritando, o povo chorando, eles veem mais uma voz profética, eles dizem assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, as suas vestes, e falaram a toda a congregação. O povo lá, rasgaram a roupa para demonstrar o sentimento de descontentamento com aquela murmuração, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra o quê? Muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Mas é importante ter essa percepção, sabe? Eu queria encerrar falando o que eu falei quarta-feira. Corta da tua vida o que não dá fruto, João 15:1. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza ainda mais. Mas corta da tua vida a confissão negativa, sabe, essa palavra de derrota, esse que a mais de derrotado, de coitadinho, de eu não posso, a minha vida é difícil, eu não consigo. Muda a tua confissão, sabe, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, tem uma confissão alinhada com a vontade de Deus, sabe, corta da tua vida essa murmuração. Se você só murmura, só reclama, está tudo ruim, tudo, começa a mudar a tua confissão. Amados, isso é tão viciante, que tem pessoas que brigam quando você traz uma palavra de vitória. A pessoa às vezes não percebe que ele ou que ela está tão enredado com o negativismo, com a murmuração, que quando alguém confronta com a palavra, não, vai dar certo, não vai dar, fica como essas pessoas murmurando. Quem é que tem a palavra final? Qual é o Deus em que nós acreditamos? Em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança? Em quem? Então a gente tem que começar a condicionar a nossa mente e entender o seguinte: Deus é conosco, Deus está no controle, vai dar certo, eu não sei como, mas diz aí, bispo, e agora que a casa caiu, desabou tudo? Oi, glórias a Deus, porque Deus pega as ruínas e restaura, porque a Bíblia diz que Jerusalém estava destruída, assolada, sem porta, sem portões, envergonhada. Deus levanta um homem chamado Neemias e diz: vai lá e arruma aquela bagunça, porque está tudo destruído. Até quando a casa cai, Deus restaura, Deus reconstrói, porque Ele tem esse poder. Então a gente não tem que questionar, para que Deus não diga para mim e para você: quem é esse? Quem você está pensando que é, com essas palavras aí, escurecendo os meus desígnios, com esse monte de bobagem, sem conhecimento. Não, 1000 vezes não. Corta da tua vida a confissão que tem matado os teus sonhos, que tem matado a tua família. Tem um obstáculo, ai meu Deus, mais um problema agora. Não, vai resolver. Hoje pela manhã em Santos, um irmão está fazendo o financiamento de um apartamento. Bispo do céu, é tanta coisa, agora pedindo não sei o que lá. Eu disse: mas é assim mesmo, hein? Falei, pode ser que piore algumas coisas, porque eles têm essas exigências, mas no final dá certo, Deus fica tranquilo. Cada coisa que pedir, você vai correndo atrás. Não para não desanima não, porque a bênção é maior. Pronto. Ele saiu de lá animado. Vai dar certo. Agora se eu falo, olha, porque tem um colega meu, porque a caixa está quebrada. E não sei o que. Não, porque eles não têm de... Que isso? A morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem confessado? O que você tem confessado? Como anda a sua confissão em relação aos seus sonhos? Eu encerro falando isso. Não mata o seu sonho. Às vezes você acha que tem gente jogando areia em cima, balde de água fria no teu sonho.
Às vezes é você mesmo que está fazendo isso. Às vezes você fala, ninguém me apoia, é você que está matando o teu sonho. Ah, ninguém me estende a mão, você está matando o teu sonho. Ah, ninguém me ajuda, você está matando o teu sonho. É você, não é ninguém, é você. Quando você começa a dizer, mas não vai dar certo, é muito difícil. Eu vou desistir, eu vou abandonar, porque sabe, é muito... É você que está matando o teu sonho. Aí você diz que é alguém, você culpa alguém, porque falta autorresponsabilidade. Para de culpar o outro, começa a dizer para você mesmo, vai acontecer porque Deus é comigo. Vai acontecer porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas tem um monte de gente dizendo, um monte de gente disse que Davi ia morrer. Teve gente que fez, sabe o quê? Foi lá, pegou um pedaço de cana, cortou cana, sentou com a faca, descascou. Sabe quando você corta a cana assim, em cubinho, sabe? Fica aquele pedacinho, toletinho de cana. Sentou, cruzou a perna e disse, que hora que é que Davi vai morrer aí? Tem gente que ficou chupando cana, esperando Davi morrer. Bispo, está na Bíblia? Não, eu que estou inventando aqui. Mas tem, daqui a pouco eu vou perguntar para o pastor, aonde que tinha cana lá que o bispo falou? Não tinha cana nenhuma. Eu que estou brincando aqui, pelo amor de Deus. O pastor vai ter que ler 50 mil textos e não vai achar. Ficaram lá esperando, chupando cana e esperando a queda de Davi. Davi não caiu, matou o gigante, cortou a cabeça e tempos depois foi coroado rei. Mas estavam esperando a queda de Davi. Mas sabe quem não estava esperando cair? Davi. Estão esperando a sua queda, mas eu decidi. Estão esperando a tua queda, bispo, mas eu decidi que eu não vou cair. Eu decidi que eu não vou cair. Mas estão esperando a tua queda, mas eu decidi que eu não vou cair. Eu decidi que eu não vou cair. Eu ainda vou cortar a cabeça do gigante e jogar, como disse Davi, as bestas feras. É assim que você tem que agir, meu irmão. É assim que você tem que agir. Estão esperando, bispo, que vai dar tudo errado no meu financiamento. Você diz, e a hora que eu estiver morando lá, ainda vou fazer um churrasco e vou chamar o bispo. E eu vou, amor. E eu vou. Estão esperando que não vai dar certo o meu casamento. Amado, vai dar certo o casamento, eu ainda vou na festa. E se você quiser, ainda faça a cerimônia. A gente tem que começar a olhar com sabedoria para tudo. Tem um monte de gente esperando um monte de coisa. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque, Milton e Abidnego. E todo mundo lá. Você vai ver lá os caras ser queimados lá? Vou lá. Que hora vai ser? Vai ser 12:45, está quase na hora. Vamos lá. Chegou todo mundo, teve gente que sentou, teve gente que pegou o Smart Pedra, e pôs o Smart Pedra. Vou filmar no Smart Pedra, vou fazer uma live. Tinha gente fazendo live. Vou fazer uma live. Onde você vai? Vou fazer uma live. Os cara vai ser torrado lá, vai ser um negócio, vai ser uma coisa rápida. 7 vezes mais a fornalha, vai ser uma coisa linda. Tacaram os camaradas lá, todo mundo esperando, só que eles decidiram que não iam morrer. Aí entra um quarto sujeito, a Bíblia diz que a forma é como de um Deus, de um anjo. Entra e fica passeando, os caras ficam dançando no meio do fogo. A Ele a glória, a Ele e dançando. Só não dava para dançar na chuva porque era fogo, né? Mas estavam dançando. Todo mundo foi para ver a morte e viram a vida. Porque eles decidiram não morrer naquele fogo. Eles decidiram que aquele fogo não ia matar eles. Teve gente que não foi ver Daniel ser jogado na cova, mas foi de manhã para ver assim, quero ver os bagaços lá, o que sobrou. Teve gente esperando, vai, abre, para nós ver. O rei foi na frente e disse, Daniel, acaso Deus, a quem continuamente oras de dia e de noite, teve poder para te... Vive, ó rei, decidi essa noite não morrer pela boca dos leões. Ele diz, o teu Deus é um Deus todo-poderoso, e que fique decretado que não há outro Deus maior do que o Deus de Daniel. Porque ele decidiu que ele não queria morrer com o leão. Qual decisão que você vai tomar? A decisão é tua, ver teu sonho se realizar, ou você mesmo assassinar teu sonho.
Agora eu quero te dizer em nome de Jesus, se você tiver uma confissão em linha com a vontade de Deus, não vou te dizer que vai ser fácil não. Talvez vão pôr um gigante para você lutar, vão pôr você numa fornalha e vão tacar fogo, vão pôr você com um monte de leão para te devorar, mas se você se mantiver firme, isso é sabedoria, Deus vai te livrar de todos esses problemas, de todos esses males, e no lugar da tua vergonha, a sabedoria vai te trazer dupla honra. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e sempre. Hoje e sempre. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus essa sabedoria. A Bíblia diz, você quer sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. Peça a Deus que Ele dá. Pai, está escrito na Tua palavra, que aquele que precisa de sabedoria, pede que o Senhor dá. Eu te peço, me dê sabedoria, para viver cada dia da minha vida que ainda me resta. Eu não sei quantos são os dias da minha vida. O que eu sei é que todos eles e cada um deles estão escritos na palma das Tuas mãos. Mas eu te peço hoje sabedoria para viver cada um deles. E peço que essa sabedoria seja manifestada em cada membro desta igreja, em cada família que nos acompanha agora através da internet, estas centenas de pessoas que estão agora conectados e conectadas conosco em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem, estas pessoas que agora, Deus, anseiam por uma mudança, mas perceberam através da palavra de hoje que eram elas mesmas que estavam matando o seu sonho, mas agora nós entendemos, Pai, o que o Senhor nos falou, e nós vamos realinhar. Se até aqui a confissão de alguém foi negativa, se até aqui alguém se deixou levar e o problema matou a confissão de fé, agora nós ressuscitamos a confissão de fé para matar o problema. Não importa quão fundo alguém tenha chegado, não importa quão grande tenha sido a ruína, a queda, porque a Tua palavra diz que Jerusalém estava assolada. Jerusalém estava assolada. Mas o Senhor colocou nas mãos de um homem uma missão de reconstruir Jerusalém. E ele não descansou. Vieram Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, tentaram tirar o foco, mas ele não parou. Ele não desistiu da confissão. E quando lhe mandaram uma emboscada, ele disse, não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós vamos continuar, nós vamos fazer a Tua vontade, e nós hoje te pedimos, nos dê sabedoria, Deus. Dá sabedoria para esta esposa, para lidar com esse marido, talvez um marido incrédulo, uma situação complexa dentro de casa, talvez uma situação aos olhos humanos impossível de ser revertido, restaurado, mas dá sabedoria, porque o Senhor dá sabedoria. A sabedoria, ela traz a bênção. Senhor, dá sabedoria para esta mãe, que talvez está vendo este filho, esta filha, por um curso, por um caminho, tomando decisões erradas. Pai, eu não sei. O que eu sei é que o Senhor, quando nos reveste de sabedoria, o Senhor nos aponta o caminho. Senhor, que possamos aprender com as decisões equivocadas por falta de sabedoria, que possamos aprender com os nossos erros, que possamos aprender com os nossos acertos e principalmente que possamos aprender com a Tua palavra, não sendo ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, porque este é o caminho da sabedoria. Queremos hoje, Deus, cortar da nossa vida, cortar definitivamente tudo aquilo que tem matado
os nossos sonhos, o que tem, Senhor Jesus, travado a nossa bênção, os nossos projetos, nós queremos cortar isso da nossa vida. Sabe, Deus, tudo que tem anulado a nossa confissão e gerou em algum momento nos lábios do teu povo murmuração hoje, nós tiramos a murmuração e substituímos pela confissão de fé. Não importa se ainda hoje, quando entramos aqui, os nossos lábios, Pai, estavam pervertidos. Perdoa este filho, perdoa esta filha, por esta falha. As consequências, Pai, sempre vêm, mas, no entanto, uma nova confissão é um produtor de novas colheitas. E quando as boas colheitas vierem, elas vão sobrepor as más colheitas. E elas vão sufocar o mal, e aí nós venceremos o mal com o bem. Portanto, queremos sim que a nossa confissão produza vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh Deus, Deus é bom.